Amém. Glória a Deus. Lembrar, né? Deu para lembrar, né? Que bênção, glória a Deus. Boa tarde, Jaque, a dona Cida que entrou agora também. Sejam bem-vindas, Deus abençoe. Oi, irmãs. Oi, Dinalva. Saudade. Beijo. Oi, Cida. Oi, Jaci. Oi, Cecília. Oi, Cida. Tudo bem? Sempre é impressão minha, essas mulheres se arrumaram bastante para participar da reunião, hein? Ai, nossa, acho que eu vou passar uma maquiagem e vou soltar meu cabelo, só tá dando feia aqui. Ai, que Débora. Todo mundo linda, a Paula com os cabelos feitos. Acho que eu vou tirar aqui para me lá arrumar, hein? Você é linda de qualquer jeito, minha amada. Olha só. Oi, parabéns. Paula, oi também, não falei. Vamos lá, posso fazer o carro? Oi, dona Cida, tudo bom? Tudo, e você, minha amada? Graças a Deus, tudo certo. Irmãs, nós agora são 2h35, então nós vamos começar a nossa reunião de hoje, tá bom? Eu vou colocar para gravar. Então, dona Dinalva, eu peço desculpas, às vezes eu tenho que parar um pouquinho de falar aqui para poder dar tempo de mexer no outro recurso do computador, tá bom? Ô, Paula, você fica à vontade, minha filha, porque do jeito que eu entendo essas coisas, tudo que você fizer para mim tá certo. Mas eu vou falando, pode ficar tranquila. É só para poder gravar, nós vamos gravar a reunião de hoje, porque é muito gratificante e muito especial para nós ter a senhora conosco. Muito obrigada por a senhora ter aceitado o convite, tá se colocando para fazer algo novo, algo que nenhuma de nós sabíamos fazer, né? Nós tivemos que aprender. E eu fico assim, eu glorifico a Deus pela vida da senhora, pela vida das irmãs da segunda igreja que aprenderam, né? Não ficaram com medo, mas se colocaram para aprender, né? E nós aprendemos muito juntas aqui, né? Então, muito obrigado, viu? Porque a senhora se dispôs a estar aqui com a gente. Amém. Então, só vou começar a gravar, irmãs. Josi, Deus abençoe, seja bem-vinda. A Josi entrou aqui depois. Isso. Pronto. Oi, gente. Tô aqui, viu? Fica conosco, Josi. Deus abençoe, viu? Amém. Tô sim, tô aqui, tá? Tá certo. Fica à vontade. Lê, boa tarde. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Saudades de vocês. Vão pra igreja, eu vou tirar foto de todo mundo. Oi, Lê. Boa tarde, gente. Lindas. A Jaci havia comentado, ela vai estar participando, mas ela está a caminho de outra programação, então ela estará com a câmera fechada nesse momento, mas ela está aqui conosco, tá bom? Então nós vamos começar orando, né? Buscando o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que tem sido o nosso ajudador, que é o nosso Senhor, né? Eu convido a nossa irmã Débora a estar orando nesse momento. Deus, nós te damos graça e te bendizemos, ó Pai, pelo privilégio que temos em mais um dia estar reunidos, ó Pai, para que o Senhor venha iluminar o nosso conhecimento através da tua palavra, através do louvor. Deus, nós te louvamos pela vida de cada mulher aqui presente, na certeza, Deus, de que a tua graça, o teu favor e as bênçãos do Senhor
tem alcançado cada uma de nós. E em gratidão, ó Deus, celebrando o Senhor na nossa vida, nós estamos reunidos aqui para aprender mais do Senhor. Fala conosco, ó Deus, vem estar iluminando a nossa mente, trazendo conhecimento, nos capacitando, Deus, para enfrentar as adversidades da vida, movido, Deus, pelas nossas convicções, pela certeza que nós temos, que somos filha de um Deus vivo, um Deus, ó, que é maior que qualquer um dos problemas que tenta se levantar, ó Deus, contra nós. Nessa certeza, Deus, nós queremos te louvar nessa tarde, te bendizer pela vida da Dinalva no nosso meio, que o Senhor esteja usando mesmo a vida da tua serva. Nós te louvamos também pela disposição da Paula. Vem estar nos abençoando mesmo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Eu quero convidar as irmãs a estarem abrindo a palavra do nosso Deus, num versículo muito conhecido, né, que faz parte da nossa devocional de hoje, que está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28 a 30. Nós sabemos, muitas vezes decora até o texto. Diz assim, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. A palavra do nosso Deus, né, sempre trazida através de Paulo, ela traz revelações tão profundas, teologicamente falando, né, de tanta sabedoria vinda da parte do nosso Deus, e que a gente imagina que somente Deus realmente poderia ter inspirado ele para escrever todas essas coisas, né? E ele traz uma das verdades absolutas do nosso crer no Senhor, do nosso cristianismo, que é essa onisciência de Deus e a forma como nós cremos, né, a predestinação do Senhor. E o que me chama bastante atenção nesse texto, falando desse versículo que a gente conhece. Estou ouvindo todas as irmãs, menos você. Eu não estou ouvindo. Eu acabei de cair. Nem as irmãs. Eu acabei de cair. cair. Em silêncio. Gente, fala, desculpa. Meire. Voltou. Irmãs, vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, tá. Caiu. A minha internet caiu, voltou. Teve uma oscilação aqui. Me perdoem. Eu não estou vendo ninguém. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Tá Sim, perfeito agora, Paula. Ok. Então ela deve ter voltado, mas ela não voltou completo porque eu não consigo ver as irmãs. Mas tudo bem. Eu estava compartilhando esse texto, né, de Romanos 28, 30, e esse versículo 28, que é muito conhecido de todos nós. E todas as coisas que falam aqui, quando Paulo menciona, são todas as coisas mesmo, né? Sejam as coisas boas, sejam as ruins, sejam as nossas próprias falhas, as nossas próprias vergonhas, né? E eu gostaria de ler um trecho de uma
devocional e ela traz como base esse texto, mas através da vida de Pedro, e que eu achei muito interessante esse recordar o que Deus fez, né, o que o próprio Jesus fez na vida de Pedro e como todas as coisas cooperam para o bem, né, e como estamos sendo transformados e moldados por essa predestinação do nosso Deus às nossas vidas, né? Então, um trecho, né, dessa devocional diz assim: esta é a compaixão ímpar e singular de Jesus, demonstrada por nós. Ele poderia ter ido a qualquer lugar depois de sua ressurreição, mas ele escolheu procurar por Pedro com a intenção de restaurá-lo. Ele está sempre interessado em conhecer os nossos momentos de fraqueza e as nossas mais profundas vergonhas, para poder nos restaurar e assim nos aproximar dele. Por isso podemos declarar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na certeza desta palavra, de assim como o Senhor restaurou Pedro, Ele também pode restaurar as nossas vidas. É que nós estamos aqui nessa tarde, né? Abertas para que o Senhor continue a operar a sua palavra, o seu mover, o seu espírito nas nossas vidas. Eu gostaria de pedir para que a Lê fizesse uma oração nesse momento. Deus, nós queremos neste momento, Pai, te louvar, te agradecer pela tua bondade e fidelidade sobre as nossas vidas. Te louvar, ó Deus, por esse momento, ó Deus, onde nós temos a certeza que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento tão especial. Ó Deus, onde nós podemos estar mais uma vez juntas, ó Deus, tendo como instrumento nas tuas mãos a vida da irmã Dinalva, Senhor. Te bendizemos, ó Deus, e te agradecemos de todo o nosso coração. Não temos palavras, Senhor, para agradecer, ó Deus, por esse dia, mesmo, Senhor Jesus, diante das nossas dificuldades, deficiências, diante das nossas dores, mas o Senhor tem nos colocado de pé. E obrigada pelo teu imenso amor por nós a cada momento, Pai. Continua nos abençoando nessa reunião, continua, Senhor, nos dirigindo, e que a nossa mente, o nosso coração esteja totalmente voltado, ó Deus, e cativos à tua palavra, ao louvor, ó Deus, a tudo que ocorrer e falar nesse momento tão especial. Em nome de Jesus, amém. Amém. É tão bom quando a gente convida uma pessoa e além dela participar, ela ainda traz o louvor. Olha só, nós temos o privilégio de ter uma pessoa nos dirigir em adoração, né, ao nosso Deus, que é a Dona Dinalva, junto com a Meire. Então, gostaria que a senhora ficasse à vontade, Dona Dinalva, para louvar o Senhor. Ela já participou com um prelúdio, mas gostaria que ficasse à vontade para louvar mais uma vez o nosso Deus. Irmãs, é um privilégio muito grande, né? Jamais eu saberia que hoje estaria aqui com as irmãs, né? Ainda mais assim, um modo tão moderno, né? De a gente estar se encontrando e revendo as irmãs e matando saudade, né? E aos pés do Senhor e tirando as lições que a gente precisa tirar. E é tão bom, né? Quando estamos juntas, porque na oração de uma a gente aprende, tira lições. Na leitura que a Paula fez também, na oração da Lê também. Então, a gente tem, quando se reúne, a gente sabe que é a graça de Deus, o Espírito do Senhor que está conosco. E o meu coração se alegra nessa tarde estar com as irmãs. Amém. Agora, quanto ao louvor, eu preparei um hino aqui, que eu gosto muito, gosto demais desse hino, e eu acho que o momento que nós estamos atravessando agora, momento de tanta insegurança, de tanta incerteza, de tantos desafios, de tanta coisa nova, que para nós muitas vezes se torna até em obstáculos, é um hino que nos conforta demais. E a mensagem dele é muito profunda. Então, eu gostaria que as irmãs depois em casa pegassem o seu hinário
e estivesse lendo a letra desse hino, que é maravilhoso. Então, eu vou estar falando alguma coisa desse hino que eu vou tocar depois. É o hino 145 do nosso hinário. E ele fala do começo até a última estrofe. De nos sustentar, e a sua graça também não é nos negada. Então, é a única que pode nos sustentar nesta hora, é a graça de Deus. E depois do versículo fala que abrigo e proteção eu tenho contra os malfeitores. Todo mundo sabe o que o malfeitor vem para fazer. Ele vem para destruir, para amedrontar, e nessa hora nós precisamos de um abrigo. E no hino fala que ele é o nosso abrigo e proteção desses malfeitores. E ainda fala assim mais, que ele esconde a nossa vida no seu poder. A pessoa, a nossa vida está escondida no poder de Deus? Né? Que pode passar os malfeitores, pode passar tudo. A gente tem a impressão de nem vai nos enxergar, que nós estamos escondidinhos no poder de Deus, né? E depois o hino continua e fala assim, nenhum perigo poderá nos causar temor, porque o Senhor, nosso Salvador, não nos abandonará. Mas será que a gente pensando nas pessoas desesperadas que estão aí hoje, sem esperança, tem uma segurança tão maravilhosa como essa que nós temos no Senhor Jesus? A bênção maior que nós podemos, a riqueza maior que não se compara com a coisa mais rica desse mundo, não se compara com essa segurança. Porque nada vai nos dá uma certeza de uma convicção dessa. Mas o hino continua. E eu gosto muito quando tem esse mas nas coisas. Pode acontecer isso, Deus nos dá isso, mas... E quando fala nesse mais, aí vem a nossa parte. Qual é a nossa parte agora? Eu sou guardada. Cada uma das irmãs aqui é guardada. De que maneira? Pela fé em Jesus. Aí vai precisar da minha fé. A minha fé está alicerçada, está segura no Senhor Jesus. E outra coisa que no hino fala também, que nós precisamos não duvidar desse amor. Nós precisamos de fé e nós precisamos de não duvidar desse amor. É o que nos toca nesse hino aqui falando. A outra coisa que o hino também fala, confiar nessa proteção. Precisamos de fé, nós precisamos de não duvidar, nós precisamos de ter confiança. Outra coisa também no hino, precisamos ter gratidão ao nosso Salvador por tudo isso. E mais uma coisa, deixar o Senhor dirigir a nossa vida. E nunca o deixar, e a parte mais importante, irmãs, desse hino, ser-lhe fiel. Tudo isso que eu falei aqui, as irmãs vão estar lendo em casa, 45, e vão ver tudo isso que eu falei aqui. E a nossa parte aí, de ter fé, de ter confiança, de buscar, de ter gratidão a Deus. E assim, o hino termina assim, e assim, bem firmado em Jesus, prosseguir adiante. Esse prosseguir é o hoje, é o amanhã, é daqui um mês, a gente não sabe até quando, né? Então, é a mensagem desse hino. Se a gente tivesse com os hinários, a gente poderia até cantar. Mas quem souber pode cantar baixinho, né? E eu vou tocar na música e as irmãs vão lembrar quanto que nós não cantamos isso na igreja, né? E eu amo demais esse hino e eu acho que o momento agora que nós estamos passando é muito próprio para isso, né? Seguro estou, não tenho temor do mal, né? Pode vir que acontecer, né? A Covid, os efeitos, a economia, os ajustes, mas seguro estou, não tem. Então, louva, quem quiser cantar, pode acompanhar.
Amém. Que Deus esteja abençoando. E pela letra maravilhosa de conforto que nós temos, né? Nesses dias e na época que nós estamos atravessando. É a única certeza, é a palavra de Deus e a segurança que temos em Jesus. Pode continuar, Paula? Sim, dona Dinalva, fique à vontade. Deus abençoe grandemente. Que Deus continue capacitando, abençoando. Em nome de Jesus, fique à vontade. Então, irmãs, eu vou falar com as irmãs, eu sei que as irmãs também vão ajudar, vão participar também de alguma coisa que a gente está tendo, né, o privilégio e a oportunidade de ler mais a palavra de Deus, de buscar mais, de orar mais, nesse tempo que nós não podemos estar indo à igreja, acompanhando em casa, e eu sei que comigo aconteceu assim, com os irmãos também, né? E nós temos tido, através da sua palavra, experiências novas. Deus tem falado conosco através da sua palavra, da leitura todos os dias da palavra de Deus. E uma coisa que eu estava meditando esses dias e gostaria de compartilhar com as irmãs. Primeiramente, nós vamos falar um pouquinho da vida de Paulo. A Paula já deu um texto aí, né, de Romanos 8. O apóstolo Paulo, todo mundo conhece a sua história, né, do servo de Deus, mais do que abençoado. Quantas cartas os irmãos acham que Paulo escreveu? Alguém sabe? Alguém já contou quantas cartas ele escreveu? Alguém se arrisca a falar? Vocês estão ouvindo eu falar? Tô. Então, pode a Alessandra, a Cecília. Quantas cartas Paulo escreveu? O Samuel tá arriscando aqui, ó. Hã? Meu filho tá arriscando aqui, disse que foi mais de 100.
Cartas? É. Não, vamos ver as cartas que ele escreveu no Novo Testamento. Contando, ó, quem quiser contar pode até abrir a Bíblia aí, a partir de Romanos até Tessalonicenses, Filemão, né? Então, para adiantar, eu contei, deu 13 cartas. E há uma dúvida ainda se Hebreus foi escrita por ele, né? Então, foram 13 cartas. Então, vamos repetir: Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Depois aí começa as de Pedro, depois que é por Pedro, Tiago e João. Mas nós vamos pensar um pouquinho nas cartas de Paulo. Mas eu comecei a olhar o início das cartas dele. Ele escreveu as cartas e ele fazia uma saudação, né? Todas as cartas ele fez saudação. Então, ele escrevia sempre assim, aos romanos. Tá? Vocês podem olhar na Bíblia, ela está escrito, aos romanos. Então, esse aos era para bastante gente, era para a igreja toda. Depois ele veio, aos coríntios, também era para muita gente, era para a igreja, era para todo mundo. Depois veio aos gálatas, também para muita gente. Depois, aos efésios, aos filipenses, aos colossenses e aos tessalonicenses. Então, isso aí ele escreveu para muita gente. Só que depois ele escreveu 3 cartas para 3 pessoas. Aí ele não colocou mais aos, ele colocava a. Então ele escreveu uma carta a Timóteo, quer dizer que foi uma carta para Timóteo. Ele escreveu uma carta a Tito, está na Bíblia lá. E ele escreveu uma carta a Filemão. Então ele escreveu 10 que era aos para todo mundo, e 3 específicas, que era Timóteo, Tito e Filemão. Aí eu comecei a olhar também qual era a saudação que ele fazia nessas cartas. Todas ele falava graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Então ele mandou carta para Efésios, para Filipenses, aos Colossenses, tudo graça e paz. Depois ele mandou uma carta para Tito. Ele falou também graça e paz. Está no começo. Ele mandou uma carta para Filemão. Ele também falou graça e paz. Só que Timóteo era um filho especial. Timóteo parece que era uma corda do seu coração. Ele amava esse Timóteo, desde a primeira vez. A Bíblia fala que era um filho amado. E para Timóteo, ele fez uma saudação diferente. Eu gostaria, se todas estivessem com a Bíblia e agora, procurar lá na primeira carta de Timóteo, ver se você descobre qual foi a saudação diferente que ele fez nessa hora. Na primeira carta de Timóteo, já dá para perceber a saudação. É um pouquinho diferente do que ele fez para as igrejas. Para as igrejas e para as outras cartas que ele escreveu. Alguém achou? Está logo no primeiro. Pode falar, Cecília. Verdadeiro filho na fé. Verdadeiro filho na fé. Uma saudação. Ele falou isso. Mas as palavras, foi as mesmas palavras que ele mandou para as outras cartas? Não. Não, por quê? Ele fala, a Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Isso, e lê o segundo agora. Você está na primeira carta? Lê o segundo versículo. Eu estou na primeira. Está na primeira, mas pode ler. Na primeira também fala. Pode ler na primeira. Não, no comecinho. Você lê o primeiro versículo, lê o segundo. Que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. A diferença está aí nesse versículo. Perceberam? A graça... Graça e misericórdia. Paz e misericórdia. Misericórdia. Ele acrescentou misericórdia. Eu achei muito interessante isso, porque para ninguém, para nenhuma carta, ele acrescentou a palavra misericórdia. Foi só para Timóteo. Só para Timóteo. Então, Timóteo foi agraciado. Timóteo recebeu
a palavra de graça, recebeu a palavra de paz e a palavra de misericórdia. 3 coisas, desse filho amado que ele tinha. E, baseado nisso, irmã, nós vamos tirar agora essas 3 palavras, muito importantes para nós. A graça, a paz e a misericórdia. Primeiramente, vocês vão me ajudar a falar. Primeiramente, graça. O que significa graça? É um favor. Imerecido, né? É isso, quando é um favor imerecido. O favor já está falando, né? É um favor, é uma gentileza, né? Que nós não estávamos precisando daquele, mas, olha, obrigado pelo seu favor que você fez isso. Não precisava ter feito, mas a pessoa se sentiu na obrigação de fazer. É uma graça, né? E eu procurei que era graça, então, é uma bondade excepcional de Deus para com os seres humanos. Excepcional. É um atributo da graça que só pode jorrar de Deus, o trono de Deus do seu coração, né? E essa graça de Deus, o que nos faz levar? Ele nos torna a graça de Deus foi tão grande que ele conduz o ser humano para o perdão e a salvação. E na Bíblia tem alguma coisa relacionada com graça, né? E quando a gente fala em graça, a gente percebe assim que Deus, através da sua graça, ele dá tudo que nós precisamos. Então, vem o termo de muitas vezes, uma mulher cheia de graça. Quem foi a mulher cheia de graça? Maria, né? Maria foi a mulher cheia de graça. Então, quando a gente pensa Maria cheia de graça, é que ela tinha as virtudes. Uma mulher bondosa, uma mulher meiga, uma mulher temente a Deus, né? Então, são as coisas que Deus dá. Tem até um livro que chama Mulheres Cheias de Graça, né? Então, vem os exemplos das mulheres da Bíblia. Então, esse entendimento de ter graça, olha, irmãs, eu acredito que quando a gente tem a graça de Deus, aí está incluído tudo, incluído a inteligência, incluída a bondade, incluído o discernimento que nós temos. É tudo graça de Deus, né? Analisa a sua vida, tudo que você tem, da onde que vem isso? Da graça de Deus, as habilidades, a facilidade que você tem, muitas vezes, de entender as coisas rápido, né? De ler a palavra de Deus, e a gente entender quando uma pessoa lê e não entende aquilo, né? E na Bíblia fala que quando Jesus era pequenininho, ele crescia de que jeito? Graça e estatura. Essas 2 palavras estão ligadas. Graça e estatura. Então, a gente pode ver que graça é tudo aquilo que vem, assim, do nosso crescimento. O crescimento físico, crescimento intelectual, tudo está dependendo da graça de Deus. E Deus que nos concede isso, né? Eu vejo as irmãs aqui, ó, pela capacidade que tem, a vida da Paula, a vida da Cecília, que eu sempre admirei a vida da Cecília. Eu lembro quando a Cecília ficava angustiada porque ela queria trabalhar fora. Lembra, Cecília? Você ficava vendo as irmãs que trabalhavam fora, e ela partiu para uma coisa que não teve quem comparasse com Cecília. Eram os bordados lindos e maravilhosos que ela fazia. Aí ela descobriu a graça que Deus tinha com ela, a habilidade. Né, Cecília? De você habilidade mesmo, verdade, então, eu lembro disso, quando e ela foi tão admirada que não dava conta de todo mundo querer as coisas lindas que ela fazia. Nem ela sabia que ela tinha essa habilidade. Quem que deu? A graça de Deus. Aí pegava aqueles cadernos, aquelas coisas difíceis para nós, que a gente olhava, não sabia nem para começar, ela tirava de letra aquelas coisas ali. Inteligência. Então, é a graça de Deus. E quando Jesus cresceu, ele cresceu com tudo. Com sabedoria, com graça, né? E eu vejo as irmãs também aqui. Há pouco tempo a Alessandra se formou, né, Alessandra? Quando que você pensava que um dia você ia ser uma mestra em psicologia, como você é hoje, né? Não é psicologia não, foi bem direito.
Eu formei em Direito. Ai, foi direito, pensei que era psicologia. Então, mais difícil ainda. Mais difícil, tem um monte de lei ainda Verdade. para estudar e tudo. E há uns anos atrás, quem sabe até você pensava que você não seria capaz, né? Mas venceu e Deus de tudo isso é graça. Com certeza. Né? E uma coisa importante para nós repetir como o apóstolo Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus. Paulo falou isso. Eu sou o que sou e pela graça de Deus. E olha quem foi Paulo, hein? Olha quem foi Paulo, os ensinamentos difíceis que muitas vezes as pessoas chegam a não entender, né? E uma coisa que ele falou nesse versículo está em 1 Coríntios 15 e 10. Ele falou que sou o que sou, pela graça de Deus, e ele fala, trabalhei muito, ele fala nesse versículo. Alguém quer ler aí para a gente tirar a dúvida? 1 Coríntios 15 e 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornando vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele falou que ele trabalhou muito, muito mais que os outros. Agora, irmãos, ele reconhecia isso, eu sou o que sou pela graça de Deus. Deus concedeu isso. Agora vamos pensar numa palavra que ele falou aí, trabalho. Trabalhei muito. Todo mundo aqui trabalha, tem o seu trabalho, ou em casa, ou na rua. Gente, vocês não precisam de inteligência para trabalhar? Né, Paula? Todo dia sai de casa, você não sabe o que você vai tentar naquele dia. Então, precisa de inteligência, de discernimento, precisa de saber tratar as pessoas, e a pessoa que tem a graça de Deus, ele é destacada no serviço, porque é como Paulo falou, sou o que sou pela graça de Deus. Então, quando você estiver no trabalho e as coisas estiverem indo bem, pela graça de Deus. Tiver com problemas, é a graça de Deus que está ali também. Tiver com dificuldade, é a graça de Deus que vai... Foi o que Paulo falou, eu sou o que sou. Então, no lugar que vocês estão, tenho certeza que foi o Senhor que colocou pela sua graça. Então, o que eu falei aqui? Que Paulo falou isso para Timóteo, a graça de Deus. A outra coisa que Paulo falou para Timóteo, paz. E paz, a gente ficaria aqui, o tempo todinho falando de paz, né? Paz que todo mundo precisa, todo mundo sabe que a paz que nós temos não é a paz que o mundo oferece. Jesus Cristo também falou, eu não vou dar a paz como o mundo a dá, né? A paz de Jesus é diferente, é uma paz que os problemas estão aí, tem muita dificuldade, mas a gente gosta de uma paz tão tranquila dentro de nós, porque só Deus pode fazer isso. E eu olhando o Novo Testamento, e dos textos que primeiro fala da paz, está lá em Lucas 2,14. É um texto que todo mundo sabe de cor, mas alguém pode procurar e ler aí. Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores Glória. alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Olha que coisa mais linda. Quando Jesus nasceu, aqueles anjos desceram e falaram, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Foi isso. Gente, essa palavra paz na terra, pensa bem o efeito de paz na terra. Pensa bem hoje, se a nossa terra, o nosso mundo, o nosso planeta vivesse na paz de Deus. Quanta coisa nós não estaríamos vendo, nós não estaríamos participando, nós não estaríamos sendo obrigados a saber, porque essa paz que foi derramada aqui, o mundo, muito mundo não acolheu e não acolhe até hoje, né? Buscam paz, tem até um hino que é do Paulo César, parece que fala, buscam paz em lugares que não vão encontrar, só em Jesus que a gente encontra paz. Então, isso daí que Paulo desejou a Timóteo, desejou primeiro a graça, desejou a paz,
E a paz, tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre a paz. E um deles que eu gosto muito é aquele que fala que a paz de Deus excede todo o entendimento. Onde não há entendimento, onde não há nada, é terrível. Porque onde há a paz de Deus, a paz faz haver entendimento, haver união, né? Outros versículos que falam de paz, busque a paz, empenhe por alcançá-la. Você tem que fazer um esforço tremendo para ter sempre essa paz, correr atrás, buscar essa paz de todo jeito, porque ela é muito importante na vida, e sem ela nós não vamos a lugar nenhum, né? Pensou uma pessoa sem paz, e tem muitos aí que vivem sem paz, atribulado. Irmãs, se vocês quiserem interromper, pode falar, viu? E a outra coisa que Paulo falou para Timóteo, ele falou graça, paz e a misericórdia. Graça, paz e misericórdia. E a misericórdia tem um vocabulário que é a mesma coisa de benignidade, bondade, compaixão, né? A misericórdia é você sentir a dor do outro, sentir aquilo que precisa. E Paulo recomendou para Timóteo isso. Graça, paz e misericórdia da parte do Senhor Jesus, né? E a misericórdia de Deus, que é um atributo de Deus, é isso que ele faz, que leva a nos perdoar nossas faltas e pecados, pela misericórdia de Deus, né? Porque o bichinho complicado é o ser humano, né? A gente vê, assim, a natureza que Deus criou, tudo obedece àquilo que Deus fez para ele. Hoje eu estava na janela do meu quarto e mexeram com a terra, para trocar um cano lá, e tá a terra bem fofinha, e sentou, não sei se era pombinha, não sei que passarinho aquele, e ficou ciscando ali, ciscando, e eu percebendo o que ele estava procurando. Daí a pouco ele achou um galinho, pegou no bico aquele galinho e voou, e tem uns pés de coqueiro assim, perto do quarto, e ele foi lá e olhando, foi lá no ninho e levou aquele galinho. Depois ele voltou outra vez buscar mais. Isso, gente, é a natureza, e os animais obedecem tudo que Deus fez. Chega nessa época de frutas, tem a fruta dessa estação, tem a flor que abre essa estação, tem os pássaros que fazem o seu ninho diferente, toda a natureza obedece a Deus. Agora, o ser humano que ele criou, que ele fez, o ser humano dá tanto trabalho, e não obedece, não quer saber dos caminhos do Senhor, e viram as costas, e fazem tudo que vocês não precisam nem comentar, que vocês acompanham isso. E é pela misericórdia de Deus que ele ainda perdoa as pessoas, ainda deu o plano da salvação para nos levar e nos perdoar dos nossos pecados. Agora, com Jesus, nós aprendemos muita coisa sobre a misericórdia. Com Jesus foi misericordioso, muito misericordioso. E, primeiramente, ele teve misericórdia ao tratar da saúde das pessoas. Ele curava de enfermidades, ele curava dos problemas de saúde, de organismo, de cegueira, da paralisia, né? Ele cuidava da saúde. Ele cuidava das pessoas no estilo de vida. Ele queria que as pessoas vivessem melhor. Vai e não peques mais. O que é isso? Pessoa aí e tem uma vida saudável, uma vida sem pecado. Ele cuidava disso. Ele cuidava das pessoas através do consolo. Olha aquela viúva de Naim, gente, sepultando o único filho, e Jesus, ninguém pediu nada para ele, e ele olhou para aquela mulher, teve misericórdia dela, e foi dar uma palavra de consolo, mandou parar o enterro ali, e levantou aquele moço, e entregou para aquela mulher, não tinha pedido nada, mas o que ele fez? Misericórdia com a vida dessa. Outra coisa também, Jesus se preocupava com misericórdia no físico das pessoas. Ele se preocupava se a pessoa estava com fome, se ia sair de casa sem se alimentar, como é que ia voltar para casa com fome, ao ponto de fazer multiplicação dos pães. Por misericórdia, não deixava aquele povo voltar para casa com fome. Então, ele usou de misericórdia. E ele também, pela misericórdia, ele fez defesa pessoal de pessoas. Ele fez defesa pessoal. Olha a mulher adúltera.
que estava a ponto de ser apedrejada, e ele acolheu aquela mulher, e aquela mulher foi salva daquela situação, ainda libertou, vai para a tua casa e não peques mais. É a misericórdia de Jesus. Isso, né? E que nós temos aprendido dessa maneira aqui. E para Timóteo, essa carta foi uma carta de saudação, de conforto, de segurança, porque ele tinha as três coisas. Ele tinha a graça de Deus, ele tinha misericórdia e ele tinha paz. É tudo que nós precisamos. Tudo está aí. E nós recebemos isso nos nossos dias. Recebemos isso. E vamos nos tomar posse dessas coisas. Agora, irmãs, vamos vir agora para os nossos dias. Há pouco tempo, uma questão de 2 semanas atrás, nós tivemos uma eleição. A época dos políticos entrar em ação, né? Então, todo mundo sabe os discursos dos políticos. Então, a primeira coisa que eles fazem, eles fazem de conta que estão reconhecendo toda a necessidade das pessoas. Então, eles sabem quem precisa de saúde, quem precisa de escola, quem precisa de emprego. Então, é aquela coisa que todo mundo sabe. Inclusive, amanhã ainda vamos ter mais uma, né? Que as promessas continuam, terminaram hoje e amanhã dá todo o fim. Então, esse discurso político se renova a cada eleição. Cada eleição, as pessoas prometem trazer essas coisas, prometem. Os políticos prometendo e a população esperando isso aí, anseio de toda a população. Às vezes, dá para ouvir, quando as pessoas são entrevistadas, por cidade, na rua, pergunta o que mais você espera desse político? O que você deseja para o novo governo? Vocês já repararam as 3 palavras que são faladas? Que nós queremos? Nós queremos saúde, nós queremos segurança e nós queremos educação. É verdade ou não é essas 3 palavras? Saúde, segurança e educação. É isso. Se tiver isso, nós estamos realizados. Aí, irmãos, eu comecei a ligar essas 3 palavras com aquilo que Jesus oferece. A população, as pessoas, as cidades, nós queremos saúde, nós queremos segurança e nós queremos educação. E Jesus oferece misericórdia, paz e graça. Nessas 3 coisas aqui, né, Alessandra, você que fez direito aí, dá para ver que está tudo embutido aí, ó. Embutido. A saúde está onde? Na misericórdia. Saúde está na misericórdia. Se nós temos a misericórdia de Jesus, o problema da saúde vai estar resolvido. Porque nós vamos estar com confiança, nós vamos estar buscando, que Jesus é o médico dos médicos. É aqui que eu falei, né? Ele traz o consolo, ele traz estilo de vida, ele traz... E as pessoas ficam aí procurando coisas, e eu dou mais que fulano, eu dou mais que vou dar um... E não é nada disso. A misericórdia para a saúde vem de Jesus. Quer falar alguma coisa, Sim? Não. Não. Então, a saúde está ligada com a misericórdia. Então, as pessoas confiam que a saúde vem de um político, vem do governador, vem do presidente, e a verdadeira misericórdia para nossas vidas vem do Senhor Jesus. E depois o outro, que as pessoas gostam, a segurança. A segurança. Se botar um monte de soldado, de policial na rua, em cada quarteirão, em cada porta de escola, no hospital, no trânsito, nós vamos ter segurança. Será que é por aí? Não. Porque a verdadeira segurança vem da onde? Vem de Jesus também. Olha o hino que eu toquei agora há pouco, que as irmãs viram a mensagem. Segurança vem de Jesus. Então, olha como é que as coisas vão acontecendo. As pessoas buscam uma fonte errada. A fonte da segurança é Jesus. Né? Ele que vai nos dar a segurança. Através do quê, irmãos? Através da paz. A nossa segurança é a paz que nós temos. Não é que não vai nos acontecer alguma coisa. Não é que nós podemos estar correndo risco na rua de acontecer. Pode acontecer, mas a nossa segurança é a paz. Né? É um versículo na Bíblia que fala que
pode matar o corpo, como é que é? Você lembra mas não mata o espírito, né? Nós podemos até morrer, o nosso corpo aqui, ó, passageiro. Agora, o espírito que está com Jesus, esse ninguém pode destruir, né? Então, é a segurança que temos. E a educação? Onde é que está a educação nas 3 coisas de Jesus? Está na graça, né? A graça de Jesus vai nos dar isso. Vai dar-nos educação, os pais vão ser orientados como é que educa seus filhos, como é que é a educação dentro de casa, é buscando a graça de Deus, Então, eu comecei a ligar essas 3 palavras que Paulo escreveu a Timóteo com as coisas de hoje, né? Saúde, segurança e educação. A mesma coisa que Deus ofereceu, misericórdia, paz e graça. Nós tendo isso aqui, sabemos que vamos vencer com dificuldade, porque nós estamos vivendo num mundo que é o mundo que foi criado por Deus, mas o domínio do mundo é muito claro quando na tentação de Jesus, né? Satanás, lá em cima do monte, falou, olha, todo esse reino eu te darei. O mundo é de Deus, mas o reino muitas vezes é do inimigo, né? Porque o reino de Deus está para aqueles que buscam a sua palavra, que obedecem. Então, irmãs, a mensagem eu gostaria de passar, nessa lição que eu tirei da carta de Timóteo, por que Paulo falou isso com ele? Que era um jovem que estava começando o seu ministério e ele aconselhou mais do que as cartas que ele mandou. E as outras era graça e paz, mas para Timóteo ele acrescentou a palavra misericórdia, porque precisava muito de aprender, e que nós podemos falar assim também. Agora, na nossa cabeça pode surgir uma dúvida agora, mas as coisas vão acontecer, vai chegar o tempo da doença, vai chegar o tempo da tribulação na nossa casa, vai chegar o tempo dos problemas nos afligirem, né? Vai chegar tudo isso, porque a gente sabe que nós estamos no mundo e a palavra de Deus fala, né? Daquilo que nos ia acontecer. Eu venci o mundo, tereis aflição. Então, aí vem outra palavrinha que eu gosto muito também, usada na palavra de Deus. As irmãs podem sempre guardar isso. Ainda que aconteça isso, ainda que eu perca a minha saúde, ainda que eu perca meu trabalho, ainda que eu perca o empreendimento que eu tinha, ainda que eu estou com problema dentro de casa com os filhos, ainda que eu não posso dar uma faculdade para o meu filho, ainda que. Então vai surgir os ainda que da vida. E eu tirei aqui, só para encerrar, 3 lições dos ainda que. E a primeira lição, eu tirei o ainda que de Abacuque 3,17. Alguém pode ler aí? Abacuque 3,17. Aí tem um ainda que. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é... Só até aqui? Não, pode terminar. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, olha que coisa maravilhosa. Ainda que. Aí, irmãs, eu comecei a pensar, como é que começa, Débora, o versículo? Ainda que a figueira não floresça. Floresça. Quando a gente vê uma árvore cheia de flores, eu acho que não tem uma pessoa que não sinta alegria, né? Alegria, contentamento, ai, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então, a flor dá um sentimento para nós de alegria, de prazer, né? E quando ela está carregadinha, e o versículo continua, Débora, o que mais fala no versículo? E nem haja fruto na vide. Isso, nem haja fruto na vide. Quando a gente vê um pé de manga cheio de frutas, é uma fartura, né? É uma fartura, porque você sabe que ali é abundância de frutas. Então, olha, nesse versículo está falando sobre alegria,
sobre o prazer, sobre a fartura, e numa hora para outra isso pode nos faltar, né? Ainda que não haja alegria, ainda que as flores não estejam tão bonitas para a gente admirar, ainda que não tenha, a gente não está com prazer de ver uma coisa, um galho seco que não produziu nada, que as mangueiras que era para ter dado fruta, outra fruta qualquer, mesmo assim, nós temos que louvar, o versículo termina muito bem, exultar ao Deus da minha salvação. Então, essa aí é o primeiro ainda que, né? A alegria, o prazer, o contentamento na nossa vida, muitas vezes pode ser tirado, né? Aquilo que era nos agradar, uma hora para outra a gente pode perder. Então, é o primeiro ainda que. Depois, o segundo ainda que. Está no Salmo 46, 2 e 3. Alguém pode ler? Salmo 46, 2 e 3. Deus é o nosso refúgio. 46? 46, o 2 e o 3. O 2 e o 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumergem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, aqui, nesse versículo, fala dos montes, os montes se abalam. Gente, um monte é uma coisa firme, né? Quem vê um monte, no Rio de Janeiro tem muito disso, né? Aqueles montes fincados na água ali, o mar, o oceano, e aqueles montes firmes, né? Então, de uma hora para outra, o versículo, ainda que os montes se abalem, vocês pensaram no monte se abalar? O que pode acontecer? Mas isso aí está muito relacionado com a nossa vida. Nós temos muita coisa na nossa vida que é firme como uma rocha, né? Nós temos certeza, nós temos convicção. De uma hora para outra aparece um tsunami na nossa vida. Destrói aquilo que nós construímos. Destrói o nosso castelo. Destrói a nossa vida. Então, é nesse momento que nós temos que falar: o Senhor dos Exércitos está comigo. Ele é o meu refúgio. Ainda que me aconteceu isso, ainda que meus montes se abalaram, ainda que caiu tudo por terra, ainda que era uma coisa que eu tinha tanta certeza que não ia acontecer, mas aconteceu. Então, o Senhor dos Exércitos está conosco. É o segundo ainda que eu peguei. E agora, por último, o último ainda que, Salmo 23, 4. É um versículo conhecido. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso, aí vem agora a fase da vida que a gente pega uma enfermidade, né? Vale da sombra da morte, passamos pelo vale. Eu lembro da experiência que a Cecília teve, né, Cecília? Que serviu para todos nós. Aprendemos, e aprendemos ainda com a vida da Cecília até hoje. Tudo que o Senhor tem feito na vida dela, na vida da família, na vida dos filhos, na vida dos netos, a bênção que ela recebeu, mas a gente lembra que foi difícil, né, Cecília? Foi muito difícil. E não só ela, outras pessoas. Então, é nessa hora que a gente não está livre de passar por isso aí, né? A sombra da morte, mas o versículo continua: não temeremos, porque Deus está conosco. Sua misericórdia nos guiará. Então, irmãs, o que eu gostaria de compartilhar com as irmãs tem servido para a minha vida. Foi muito bom eu ter lido, descobrir por que Paulo escreveu isso para Timóteo, né? E depois ele exortou tanto Timóteo, tanto, ele tinha amor muito grande por ele, né? Da graça, da paz, da misericórdia, né? O que nós vemos hoje, né? As pessoas buscando isso em outras fontes. E mesmo que as coisas nos aconteçam, os ainda que da vida, né? O ainda que da alegria, que pode nos
faltar o prazer, o sustento, a alegria, muitas vezes, daquilo que não estava no programa da família, de perder alguma coisa, de perder um imóvel, de alguma coisa que não deu certo, e o ainda que também na enfermidade, né? Que pode nos acometer, de um parente, de um ente querido, né? Principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, preocupação com os idosos, né? Preocupação com as pessoas mais vulneráveis nessa epidemia. Então, que Deus esteja abençoando nós. E foi muito bom estar com as irmãs, né? E desse momento, assim, de confraternização. Deus abençoe. Dinalda, Oi. olha, foi uma bênção, uma palavra, e é bem verdade que nós temos dons que é conferidos por Deus, mas habilidades também. E é maravilhoso, não? Você lembrou aqui das habilidades dos meus bordados, mas aqui no nosso meio tem as irmãs que têm tantas habilidades que, por mais que a gente se esforce, não consegue. E os dons maravilhosos que Deus deu, como deu para você, quando você nos encanta tocando, quando você nos enche com a palavra, e isso a gente sabe que é dom de Deus, é maravilhoso. Amém. Louvado seja Deus, porque ainda na velhice você está dando frutos. Amém. Eu quero compartilhar com todo o coração que eu amava decorar a Bíblia. Eu sabia muitos salmos assim, ó, e versículos, mas eu não sei o que está acontecendo. Pode ser até já que já estou ficando com Alzheimer, não sei. Menina, eu leio agora, dali um pouco eu esqueço. Eu cheguei para perguntar para o médico. Porque, olha, o que eu não queria nunca perder, nunca. Queria que o Espírito de Deus guardasse a palavra no meu coração, para quando viesse a minha boca eu pudesse falar. Viu? Mas eu agradeço de coração, foi uma bênção. Então, no nosso meio, há muitas, com muitos dons e muitas habilidades, mas que o Senhor confere só a cada um. Eu posso querer fazer aquela lasanha que a Débora faz de frango que eu fiz ontem, mas não fica igual a dela. Eu logo posso falar, Cecília, você faz aquele bolo de arroz? Eu não consigo. Mas louvado seja Deus por essa palavra. E você, irmã, tem os dois. Você é cheia de habilidades e cheias de dom de Deus, que continue te usando para a glória do nome dele. Amém? Amém. Amém. Você falando aí de ler versículos, nós estamos na idade que o que tinha que entrar na nossa cabeça entrou. Entrou, agora está difícil entrar outras coisas. Então, assim, os versículos, né? A gente lembra do tal versículo, mas não consegue nem lembrar que livro, que capítulo, que versículo está. Né? Então, mas a palavra de Deus ficou, essa eu tenho certeza que ficou. Amém. E ficará, né? Por exemplo, eu comecei a aprender acordeon muito cedo. Eu comecei com 9 anos, 10 anos. Para mim foi fácil, tirei de letra. Tanto é que eu toco hoje porque eu aprendi de criança. Amém. Agora, a dificuldade que eu tenho para mexer no computador, não está escrito, não consigo fazer nada. Olha o meu filho aqui. O celular, quantas vezes o meu dedo vai em coisa errada, quando eu vejo, mandei uma coisa, é um momento de alegria, eu apertei uma carinha lá, saí rindo lá da coisa, os filhos lá de longe, gente, acorde a mãe aí, o que a mãe fez? Acontece com a gente também. E quando o neto não pega o celular, né? Isso, quando o neto não pega o celular, você vê o que você apronta comigo. Mas por quê? Não consigo aprender, não consigo, não vai. É difícil, o negócio é difícil. Né? Teve um dia que o neto pegou o celular, foi depois no grupo da SAF, que minha mãe estava pedindo miojo de galinha caipira, que era para levar na igreja, que ela precisava, porque ela estava com aí ela nem sabia que ele tinha colocado isso, chegou de noite, as mulheres tudo levando miojo para ela na igreja. Então eles aproveitam. Aí eu não estou nem percebendo que eu não abro o beijo. Então, Cecília, eu acho que a nossa idade é essa.
o que a gente tinha que aprender, nós aprendemos, né? Aprendemos e, pela graça de Deus, e os dons aí, eu estou vendo a dona Uda que entrou agora. Tecnologia também, a Dona Uda na tecnologia. Então, tá vendo? E a gente tem que se esforçar, né? Um ajuda daqui, outro ajuda dali, outro empurra dali, e a gente vai conseguindo, né? Conseguindo. Amém. Amém. Glória a Deus pela vida da senhora, dona Dinalva. Nós ficaríamos a tarde toda aqui ouvindo. É verdade. Uma ficaria professora mesmo. nata de escola dominical. Gente, como a senhora fala, não tem como não aprender. É muito fácil, muito gostoso. E de ver assim como a senhora consegue trazer de uma forma tão doce, né? Às vezes pontos que marca a nossa vida, que a gente precisa mudar, trabalhar, né? Os ainda quês. E hoje, olha o que ela falou no carro. Ó, Paula, ela falou no carro hoje, estava eu e o Neto, ela falou assim que ela está na idade agora ela ficar quieta, ela não fazer mais nada, porque a idade dela é que ninguém vai escutar mais ela. O Neto falou, pode parar com isso, vó. Ela falou nessa conversa. Não, essa semana eu falei com o Neto, o Guilherme, né? Eu falei, Guilherme, minha geração já passou. O que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos. Agora é vocês. Vocês estão na frente. Dinalva, aqui não, aqui a gente fala que na velhice ainda a gente dá fruto. E a gente trabalha para na velhice dar fruto. Quem mais trabalha nesse ministério aqui é as de maior idade, hein? Mas você já viu uma árvorezinha lá no meio do mato, que de vez em quando dá uma frutinha, e a gente passa lá, olha uma frutinha ali, e assusta com a frutinha. Assim estamos nós, né? Vocês podem ver, eu até mudei meu cabelo, estava o cabelo branquinho, não sei se vocês perceberam. Estava branquinho. Então, esse pessoal ia tirar foto, geralmente na igreja, né? Que vai todo mundo. Eu me senti um IP fora da época. Eu falei, não, dá um jeito. Não tem escrito. Então, eu pegava uma foto assim, eu já procurava onde é que estava o IP, estava lá no meio. Eu falei, então a gente se sente assim. Imagina, dona Dinalva, a senhora precisa ainda inspirar muito as nossas vidas. A senhora é uma bênção, a senhora é uma inspiração para nós. E essa tarde foi uma bênção ouvir a senhora. Eu vou voltar para Deus agora, é a graça de Deus, viu? É a graça de Deus que nos concede. E se você quiser de novo, Paulo, fala comigo, que eu não tenho agenda, eu agenda. Hoje eu estava falando para uma pessoa que a Rosemary é assim, ela assume esse compromisso para mim, eu sou a única a saber. Aí, minha mãe vai, minha mãe pode, minha mãe tem, tudo ela faz. Ela fazer isso com a gente agora. Então, ela assume as coisas na escola, minha mãe tem. Não, aí, você pode. Minha mãe vai, minha mãe é desse jeito. O que eu vou falar? Eu falei, mãe, a senhora já tem todo dia uma meditação que a senhora faz. Não tem que ficar preocupada. Deus já vai usar a senhora. Todo dia a senhora tem a sua leitura, então a senhora tem a palavra para compartilhar. E ficou falando. Eu falei, se eu tiver uma filha assim, gente, olha, dá trabalho. Dinalva, deixa eu falar uma coisa para você. Fique orgulhosa dela fazer isso. É porque ela sabe a mãe que ela tem, que serve ao Deus verdadeiro, que lê a palavra, que deixe, se sinta orgulho dessa filha. Que bênção! Quero te falar uma palavrinha, Dinalva. Você hoje ministrou, falou ao nosso coração, né? E você falou de graça, você falou de Maria, né? Maria achou graça diante dos olhos do Senhor. E uma coisa que eu vejo das filhas de Deus é que cada uma de nós achamos graça diante do Senhor. E o Senhor nos tornou favoráveis. Então, assim, enquanto você tiver vida, você vai ser favorável a estar ministrando, a estar dando fruto. E você não precisa se preparar para nada, porque a tua vida, ela já só precisa
fazer o que você já faz todo dia. Isso A é gente maravilhoso demais. A gente ama muito, muito vocês. A gente tem que falar como o apóstolo Paulo, né? Sou o que sou. Porque pela graça de Deus e é todo dia, gente, todo dia aos pés do Senhor, e chorar diante do Senhor, porque a gente vê assim, misericórdia é muito grande, é muito grande. Não tem dimensão para colocar essa misericórdia de Deus. Né? O que a gente recebe de Deus, tudo, ele vai abrindo portas, vai abrindo tudo, em todo lugar que a gente vai, a gente vê a mão de Deus ali. Amém. A misericórdia dele é muito grande. Muito grande. Amém. E é um privilégio. E a gente fica triste, eu me entristeço, porque a gente vê, às vezes até amigas e conhecidos, parentes mesmo, né? Não desfrutam desse amor, dessa misericórdia, do conhecimento que temos Jesus na vida. Né? Não desfrutam e tem uma vida aí que só dá tristeza, né? Porque não acerta com o caminho. O caminho é esse, gente, o caminho é por aqui, mas não querem entrar no caminho. E estão deixando de viver a plenitude de Deus. O tema da nossa tarde é a plenitude. Então, assim, a gente está em Cristo, a gente queria muito que todos estivessem, mas as pessoas fazem escolha. Débora, aquele versículo, acho que é Provérbios, que fala, ou é Salmo, não me lembro, que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? Vai brilhando. Tem até um corinho, né? Eu gosto de cantar. Nós estivemos lá com o Senhor, né? Aí sim, aí vai ser perfeito. Mas enquanto estamos aqui, tropeça ali, levanta ali, como canta aquele cântico, né? A nossa vida é assim. Mas a gente procurando, né? Ser cada dia mais na mão do Senhor, aqui e ali, melhorando cada dia, dia após dia, né? Por isso que o versículo lá da palavra de Deus fala que basta cada dia o seu mal. É você levantar cedo, orar hoje foi sábado, orar pelo sábado, abençoa o meu sábado. Amanhã é outro dia. Aí a gente vai tendo mais cuidado. Eu pedi para hoje. E a gente só sofre porque a gente pensa no amanhã e no depois, que nem sabe se vai acontecer, né? Se a gente obedecesse essa palavra, a gente ia ser o povo mais feliz dessa terra. Então, hoje... E o pensar no amanhã é que você já pensa, mas você já pensa com a solução para amanhã também. E é onde está o erro, né? A gente já pensa, ora a Deus e abençoa, a mesma hora que virou da oração, já estão pensando, como é que eu vou fazer amanhã com isso? O que eu tenho que fazer? Então, é assim a nossa vida. Não depende de Deus, né? Mas é isso Estão aí. falando que nós ficaríamos aqui o dia todo. Ouvindo, conversando, que bênção, né? Imaginem como será, né? Juntos, na glória. Pois é. Nossa vida. Então, Ora vem, Senhor Jesus. E aproveitando vocês aí agora, especialmente as esposas dos presbíteros aí, e a esposa do pastor que está aí, eu tenho assistido muito o trabalho de vocês pela YouTube, viu? E, inclusive, assisti o culto de louvor, foi sábado passado, Paulo? Foi sim, dona Dinalva. Foi. Eu assisti inteirinho, até a de adoração, né? Sempre a hora que eu ligo, tá o Ederson, né? O Ederson falando. É o Ederson ou Everton que fala? Que começa. Acho que é o Everton. Os dois. É o Everton. Então, os dois, né? Sempre estão. Então, eu faço confusão entre os dois. Mas eu tenho assistido e tenho falado, né? Que vocês têm feito um trabalho muito bom, né? E aí eu assisto muito, que hoje não assisto, não dá para assistir mais outra coisa se não for a escolha das coisas que a gente precisa aprender, né? E crescer espiritualmente. Então, eu ouço muitas igrejas, né? E vejo que vocês têm se dedicado a esse trabalho, né? De comunicação. Então, estão de parabéns, viu? Transmitem aos maridos, ao pastor, que está de parabéns pelo trabalho. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada mesmo, dona Dinalva. A gente leva com certeza essa mensagem, né? E a Deus toda a honra, toda a glória sempre. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite que a Meire colocou a senhora à disposição. Não, é tem que... Quando a Muito obrigada.
tudo que fizer na mão, faz com amor. Ela ensinou. Então Ô, Meire, cobra da sua mãe se a gente tá agendando um monte de coisa aí pra ela. As pessoas cobram para fazer isso, Meire. Se a gente agendar aí, ó. Tá vendo? Não, ela ensinou a vida inteira a gente. Não, vocês têm que fazer tudo com amor, tudo que vier a mão faz, então agora tá fazendo. Então agora tá na hora de descansar, né, Cecília? Vamos descansar. É isso. A Cecília. Amém. Irmãs, vamos ter esse momento de oração. Nós queremos orar pela senhora, Dona Ginalva, agradecendo a Deus e rogando a graça, a misericórdia, né, como nós vimos hoje, a paz sobre a vida da senhora e sua família. Pedir para a nossa irmã Cida. Dona Cida, a senhora pode orar? Sim. Sim. Pode orar. Senhor, meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta tarde. Louvado seja o teu nome, ó Deus, por mais um dia o Senhor nos dá a alegria de estar reunidas, ó Pai, no teu trabalho. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela vida da Paula. Obrigado, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida dela, ó Pai, para que ela continue, ó Deus, sendo bênção nas nossas vidas, ó Pai. Porque nós louvamos pela vida dela, ó Pai, porque aprendemos, ó Deus, a mexer, ó Pai, no celular e estar acompanhando, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela vida dela, a vida da Débora. Obrigado, ó Deus, pela vida da segunda igreja, ó Deus. Muito obrigado, porque muito temos aprendido, ó Deus, através dessas lives, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Que seria de nós, ó Deus, sem essas lives, ó Deus, sem estar em comunhão com os nossos irmãos, ó Pai. Por isso eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por esse tão grande privilégio. Obrigado, ó Deus, por essa tarde tão maravilhosa, ó Deus. Louvado seja o teu nome pela vida da Dinalva. Obrigado, ó Deus, por essa serva, por essa filha. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela vida dela. Eu, em especial, ó Deus, eu te louvo, ó Deus, por tudo que eu pude aprender, ó Deus, através da tua serva, da tua filha, da Dinalva. Obrigado por tudo, ó Deus, que ela pôde passar para minha família também. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela vida dela. E quão maravilhoso, ó Deus, foi esta tarde, a sua palavra que ela nos trouxe, ó Deus, muito obrigado. Que a cada dia, ó Deus, o Senhor esteja capacitando a Dinalva, dando-lhe, ó Deus, graça e sabedoria, ó Deus, para que ela possa, ó Deus, estar sempre abençoando, ó Deus, a vida de mais pessoas, ó Deus, assim como ela fez nesta tarde, com a vida de cada uma de nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela vida da Dinalva. Sustente a vida dela, ó Deus, dando saúde, dando a ela cada dia mais, ó Deus, sabedoria diante de Ti. Obrigado, ó Deus, pelas suas filhas, pelo seu filho, seus netos. Ó Pai querido, abençoe grandemente esta família, ó Deus, porque o Senhor sabe, ó Deus, que nós amamos muito eles, mas também sabemos que o Senhor o ama muito mais, ó Deus, e o Senhor está cuidando de cada um deles. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada uma das irmãs, esteja visitando, ó Deus, a vida de cada uma, ó Deus, o lar de cada uma, abençoando, dando, ó Deus, a alegria de podermos, ó Deus, estarmos mesmo nos reunindo, ó Deus, porque é muito gostoso, ó Deus, é muita alegria, ó Deus, aprender mais e mais de Ti. Te louvo, ó Deus, por essa tarde e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, irmãs, nós vamos tirar nossa foto agora, Dona Dinalva, vamos tirar uma foto e depois nós vamos falar o nosso moto, tá bom? O nosso moto da SAF. Então primeiro vamos tirar a nossa foto. Hoje a Jaci não está aqui para organizar essa parte da reunião, viu, Dona Dinalva? Ela que chama a atenção para falar do moto. Dona Uda está cortando, tá? Vamos lá no 3. No 3, Dona Uda. 1, 2, 3 e X. Aê! Muito bom. Aí depois eu mando para a Meire a foto para a senhora, tá? Tá, obrigado, viu? Tá bom. Dona Cecília, quer conduzir o moto hoje? Sejamos
verdadeiras, auxiliadoras, incansáveis na conduta, não incansáveis na irrepreensíveis na conduta, irrepreensíveis na fé, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosos por Cristo Jesus. Ó, tá vendo a minha mente? Tá uma bênção, tá ótimo. Doutor Jaci! Irmã, Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Beijo pra vocês, Dinalva. Obrigada, Beijo dona pra cada um. Beijo pra mim. Beijo aqui, dona Uda. Deus abençoe. Obrigada. Meire, dona Dinalva, obrigada novamente. Obrigada a você, Paulo, pela oportunidade. Beijo. Tchau, Dinalva. Vou falar pra ela, mãe, Assim, nem doeu, tá vendo? Não doeu nada. Agora posta na família que a dona Dinalva também fez live. Eu fiquei chamando ao vivo aqui no Face. Nossa, entrou. Você imagina agora o grupo da família, como é que vai ser. Imagina. O pastor minha faz reunião da escola dominical no Rangões, lá, sei lá eu como é que chama o aplicativo dele. Ela não é, se não consegue. Aí, Não, ele me chamou um dia, vem aqui pra você falar. Eu falei, não, de jeito nenhum. Não, você fica comigo aqui, mas não vou mesmo. Nossa, que privilégio que nós tivemos. Nem na família eu não faço isso. porque eles não têm a Meire lá. Meu Deus, que responsabilidade. Obrigada, dona Dinalva. E ainda tocou, que benção. Tchau. Mas aí, quando eu tiver Tchau. Tchau. Beijo, irmã. Tchau, linda. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Paula, Oi, tá me ouvindo? eu tô. Tá. Deixa eu só Acho que as parar um irmãs já saíram. Eu vou parar a